Boa noite, bem-vindo a todos, bem-vindos à Igreja Virtual. Vamos mais um dia, mais uma noite de bênção, mais uma noite da Palavra de Deus, onde você vai estar sendo abençoado. Atos capítulo 20. Aproveitar a luminosidade aqui, que ainda está dia aqui, apesar de ser quase 8 horas da noite, mas ainda está dia aqui. Atos capítulo 20 diz, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: "Não vos perturbeis, que a vida nele está." Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Vamos orar, feche seus olhos e ore a Deus. Pai, nós te louvamos e agradecemos a Ti pela Tua palavra, que ela encontre guarida nos corações nessa noite, que ela possa falar profundamente em cada coração e em cada vida. Esse é o desejo do meu coração, em nome do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar para vocês sobre o sono que leva à morte. Nós sabemos que muitas pessoas têm sono demasiado, muitas pessoas dormem demais, muitas pessoas gostam de dormir, né? Eu mesmo amo dormir, amo acordar tarde. Só não faço porque durante a semana tem meu trabalho e 6 horas eu tenho que estar de pé, né, para poder ir para o meu trabalho. Mas quando tem uma folga, quando é o domingo, eu amo estar na cama até 10 e pouca da manhã, para descontar, para poder valer durante as levantadas cedo que eu fiz durante toda a semana. Mas eu quero falar sobre o sono que leva à morte. E muitas pessoas hoje morrem espiritualmente e morrem fisicamente também porque dormem no volante e perdem o sentido das coisas e acaba tendo um acidente e assim ceifando a sua própria vida. Mas a história nos conta, o apóstolo Paulo, ele nos fala aqui na palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, que o apóstolo Paulo estava numa reunião com o povo, explanando a palavra do Senhor, ministrando a mensagem da palavra de Deus às pessoas, pregando a mensagem da palavra do Senhor às pessoas. E a Bíblia diz que havia um cenáculo ali e que ele estava superlotado, muitas pessoas ali naquele lugar, estava cheio ali de gente, e havia muitas lâmpadas naquele local. Então isso quer dizer que o local a luminosidade do local estava muito boa, tinha muita luz no ambiente, né? E as pessoas poderiam distinguir a cada uma, se bem que naquela época não existia energia elétrica, mas havia muitas lamparinas acesas e as pessoas estavam se vendo muito bem. Mas havia um jovem que estava ali, ele estava sentado numa janela. E nessa janela que ele estava sentado, é claro, a Bíblia diz do terceiro andar, ele estava nessa janela e ele estava prestando atenção na palavra de Deus, mas ele dormiu. E nós sabemos que a primeira coisa que acontece quando uma pessoa dorme ou cochila é que ele perde a visão. Aquele jovem, queridos, ele perdeu a visão. Você não pode perder a visão do que Deus tem para você. Você não pode perder a visão do reino de Deus. Você não pode perder a visão daquilo que Deus projetou para a sua vida. Você não pode perder a visão do que Deus tem preparado para a sua vida. Você não pode perder a visão. Quando se perde a visão, queridos, evidentemente, né? E nós estamos falando aqui de visão física. Quando se perde a visão física, você perde os sentidos. A mesma coisa também quando se perde a visão espiritual. Quando você perde a visão espiritual do reino de Deus, das coisas de Deus, você também perde o sentido das coisas. Você começa a fazer coisas erradas, você começa a praticar coisas erradas que não agradam ao coração de Deus porque você perdeu a visão espiritual. E a Bíblia é bem clara
quando ela nos diz em Efésios capítulo 5, versículo 14, que desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Então, o que precisa acontecer é que você não pode perder a visão como Eutico perdeu. A Bíblia diz que ele estava sentado na janela e eu quero crer que ele estava encostado, com as suas costas encostado na parede da janela, né, com os pés em cima da janela, e como ele estava no terceiro andar, e eu também estou aqui no terceiro andar, então lá embaixo, né, está bem alto aqui. E aqui o cenáculo, onde o povo estava reunido, onde todo o povo estava. E aquele jovem então perdeu. Você já percebeu ou você já chegou a ver no culto uma pessoa cochilando? Já percebeu? A pessoa está cochilando, ela começa a perder a visão, né? Ela começa a perder o sentido das coisas que estão ao seu redor ali. Ela começa a cochilar e ela começa a ter pessoas até que babam. Eu já vi pessoas no culto até que babou, né? Baba. E o ombro cai, né? No ombro da outra pessoa. A cabeça cai no ombro da outra pessoa. E a Bíblia diz que Eutico cochilou. E ele perdeu a visão. Quando se perde a visão, você dorme. Literalmente, você dorme. Perdeu a visão, você dormiu. Então você não pode perder a visão do reino de Deus. Você não pode perder a visão, espiritualmente falando, daquilo que Deus tem projetado para a sua vida, daquilo que Deus tem para você. Você tem uma visão espiritual, então não perca jamais essa visão. A Bíblia nos conta a história de Sansão, e essa história é muito bem conhecida, você sabe disso, que Sansão era um homem forte, foi considerado o homem mais forte do mundo. E a palavra do Senhor nos diz que o que aconteceu com Sansão? Ele perdeu a visão. Quando ele perdeu a visão, o que aconteceu? Ele sofreu, ele padeceu, ele foi sofrer. A Bíblia diz que ele então pediu a Deus novamente a unção do Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer para você que, guarde bem isso, a unção de Deus sobre a sua vida você jamais perde. Agora a visão, se você perder, nunca mais você recupera. Entendeu? Se você perder a visão daquilo que Deus tem para você, preste bem atenção, você nunca mais recupera. A Bíblia diz que Sansão recuperou a unção de Deus. O Espírito de Deus veio sobre Sansão e lhe trouxe novamente força. E ele rebentou com aqueles pilares que estavam ali, e todas aquelas pessoas que estavam naquele teatro morreram juntamente com Sansão. Então o que aconteceu? A unção de Deus sobre a vida de Sansão foi recuperada. A visão, ele nunca mais recuperou. Ele morreu sem a visão. Ele perdeu a visão do reino de Deus. Ele perdeu a visão do que Deus tinha projetado para a vida dele e para a vida de Israel, do povo de Israel. Então a primeira coisa que aconteceu com Eutico é que ele perdeu a visão. A segunda coisa que aconteceu com a vida de Eutico é que aquele jovem perdeu o equilíbrio. Por que ele perdeu o equilíbrio? Ele perdeu o equilíbrio porque ele estava em cima da janela. Não é verdade? Você já percebeu? Eu já fiz isso, já aconteceu isso comigo. Eu já morei em São Paulo e quando eu ia, levantava 5 horas da manhã para poder ir trabalhar, e eu pegava o trem. Aquele trem do Brás lá, quem mora em São Paulo sabe aquele trenzão do Brás lá que parece mais uma lata de sardinha. E o que acontecia? Eu perdi a visão porque eu cochilava. Acordava 5 horas da manhã, o trem lotado, eu sentava. Graças a Deus eu consegui um cantinho para sentar, para poder chegar até a estação do Brás. Então eu cochilava. E ali naquele cochilo, o que acontecia? Eu perdi o equilíbrio. E eu já me dei conta várias vezes de estar com a minha cabeça no ombro de outra pessoa. Já aconteceu com você? E você está no ônibus e você perder a visão porque você cochilou, e quando você se deu conta, a pessoa está lhe empurrando. Ô, acorda aí, ei, acorda, desperta. Isso aconteceu comigo, entendeu? Se perder a visão, você cochila e o seu ombro pende, cai, a sua cabeça pende e cai no ombro da pessoa, entendeu? Se não tiver cuidado, você vai babar até no ombro da pessoa lá, que está ao seu lado ali. Então, queridos, aquele jovem perdeu a visão, foi a primeira coisa que aconteceu na vida dele. A segunda coisa foi que ele perdeu o equilíbrio. E quando se perde o equilíbrio, se faz coisas loucas. Quantas pessoas perdem o equilíbrio e matam? Quantas pessoas perdem o equilíbrio e se suicidam? Nós voltamos já já no segundo vídeo que eu vou gravar para vocês, porque o tempo aqui já está passando. Aguenta só um pouquinho aí, o segundo vídeo, continuamos. Aquele jovem perdeu o equilíbrio. Vamos continuar aí.